Então, boa tarde a todos. Meu nome é Anderson Gamarano, trabalho na Diretoria de Relações Internacionais. Estamos aqui hoje com os nossos colegas da BIP, no caso o William, né? Representa aqui a BIP, que é a Associação Brasileira de Intercâmbio Profissional e Estudantil. A BIP é a responsável pelo programa IAEST no Brasil, esse programa aí que está presente em mais de 100 países do mundo, né? E a UFOP participa desse programa há bastante tempo. Nós já enviamos aí mais de 200 alunos, talvez o Will possa ter um número mais atualizado para passar para a gente, e sempre recebemos aqui e-mails, perguntas no Instagram, nos nossos atendimentos presenciais, sempre temos pessoas perguntando sobre o IAEST, como que funciona, como que eu somo pontos, para onde que eu posso ir, quais são os valores envolvidos. Então, temos aí uma grande procura de pessoas querendo mais informações sobre esse programa, que é super interessante, e hoje vocês vão poder conhecer um pouco mais. Registrem as perguntas aí no chat, e ao final abriremos também aí, quem quiser fazer perguntas, abrir a câmera e fazer a pergunta também está mais do que bem-vindo, né? Queria também só informá-los, aproveitando a oportunidade aqui, né, para divulgar um pouquinho da DRI, nós teremos aí, quem tem interesse nesses temas aí internacionais, de uma forma geral, né, nós teremos aí 2 editais abertos na semana que vem, para fazer parte da equipe de bolsistas. Então, caso vocês aí estejam procurando, né, não tenham outras bolsas na UFOP e queiram participar aí como bolsistas da DRI, fiquem atentos aí aos editais que nós vamos divulgar semana que vem. Bom, no mais, queria agradecer a equipe da DRI, né, o Ian, que está participando com a gente, ajudou na organização, vários outros bolsistas também estão acompanhando aí, a Cristina está acompanhando também, então agradeço a todo mundo e principalmente ao William aqui, que se disponibilizou a vir passar essa tarde com a gente, apresentando um pouquinho sobre o programa IAEST. Então, uma boa apresentação para todos e, ao final, eu retorno aqui com as perguntas. Obrigado, William. Obrigado, Anderson. Boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente, sexta-feira, né? Não vou tomar muito tempo de vocês, vai ser uma apresentação até que breve. O Anderson já me apresentou, mas gosto de me apresentar também. Meu nome é William Brito, todo mundo me chama de Will, que é muito mais fácil. Eu sou formado em turismo, já trabalho na área tem mais de 10 anos, e atualmente eu trabalho na BIP, que é a Associação Brasileira de Intercâmbio Profissional Estudantil, e nós gerenciamos o programa IAEST, tá? Então, eu vou passar detalhes sobre esse programa e explicar quais são as possibilidades de realizar um estágio IAEST, um estágio remunerado, no exterior. A IAEST está presente em vários países, a IAEST abrange várias áreas, então eu tenho certeza que o programa vai ser muito valioso para vocês, tá? Eu vou focar aqui na minha apresentação um pouquinho, e aí vou ficar sem ver as câmeras aí e as perguntas, tá? Deixa eu descer aqui no meio do slide. Então, só para explicar para vocês, para fazer um breve resumo sobre o que nós vamos falar hoje, tá? Quais são os requisitos do programa, então como vocês podem participar e o que é necessário para participar do programa. Claramente vocês são alunos da UFOP, que são parceiros do programa, vocês têm os requisitos exigidos. São requisitos muito simples, tá? Então não precisa ficar preocupados. Onde o IAEST está presente, então em qual país vocês podem realizar esse estágio remunerado, tá? As áreas de abrangência do programa, ou seja, quais são os cursos que o programa abrange. Nós não abrangemos todas as áreas, obviamente, isso seria impossível, mas existe um leque de opções bem grande, bem interessante. E nós temos aí algumas alternativas também para aquelas áreas que nós não atendemos. Os tipos de estágio, então existem estágios presenciais e estágios remotos, mais para frente eu dou detalhes. Os processos de participação, nós temos 2 processos de participação, um processo que é mais curto, né, ou seja, o estudante consegue se inscrever esse ano para embarcar ainda esse ano, e existe um outro processo que é um pouquinho mais demorado para embarcar apenas no ano seguinte, e eu explico os detalhes de cada processo. As vantagens do programa, né, por que é vantajoso fazer um estágio remunerado no exterior, principalmente com o IAEST, tá, e o investimento. A BIP é uma associação sem fins lucrativos, mas a gente cobra uma taxinha para manter a nossa estrutura aqui no Brasil, tá bom? Vamos lá, vamos começar com um ponto que muita gente tem dúvida, né? Porque os 2 nomes, o pessoal fica muito confuso entre a BIP e a IAEST, a gente já explicou isso um pouquinho, mas, enfim, só resumindo, a BIP é a associação que gerencia o IAEST aqui no Brasil. O programa IAEST, ele nasceu na Europa, após a Segunda Guerra Mundial, unindo estudantes de arquitetura e de engenharia civil para reconstruir as cidades no pós-guerra, né? Então, o programa ele já é bem conhecido lá na Europa, e atualmente ele é gerenciado por instituições diferentes em cada país. Então, por exemplo, na Bélgica ele é gerenciado por uma universidade, a Universidade de Ghent. Na Alemanha ele é gerenciado por um órgão do governo chamado DAAD.
e aqui no Brasil ele é gerenciado pela ABIP, tá? Por isso que tem os dois nomes. A ABIP é a associação que gerencia o programa IAEST aqui no Brasil. Atualmente o IAEST está presente em 80 países, se não me engano um pouquinho mais, antigamente eram 100 países, hoje em dia reduziu um pouquinho. Isso significa que você pode realizar o estágio em um desses países, tá? E o mais legal é que você não precisa especificamente fazer um estágio só. Você pode fazer 1, 2, 3, enfim, né? Enquanto você tiver os requisitos do programa, você pode realizar o estágio, tá? Vamos lá. Então, quais são os requisitos do programa, tá? Do programa IAEST? O programa ele é voltado para candidatos, né, para estudantes que estejam vinculados com graduação, pós-mestrado ou recém-formados. Uma coisa muito importante aqui é que se você tiver o vínculo universitário, você tem mais chances de realizar o estágio. Por qual motivo? Porque são poucos os países que aceitam recém-formados atualmente, tá? Antigamente era ainda menor, hoje em dia tem crescido o número de países que aceitam recém-formados, mas se você tiver o vínculo, a sua chance de realizar o estágio, de ter um leque de opções de países maior, acaba sendo melhor para você. Então aproveitem enquanto vocês têm o vínculo universitário, tá bom? Pode ser de graduação, de pós, de mestrado, não tem problema, mas se você tiver o vínculo, isso facilita. É importante que nós tenhamos candidatos com mente aberta para novas experiências e culturas. Eu sei que isso é algo um pouco até clichê falar isso, mas isso é algo muito óbvio e que às vezes os estudantes não estão preparados, né? A IAEST está presente em 80 países, então são muitas culturas, são muitas experiências diferentes. E aí é importante que o candidato tenha em mente que ele vai sair da zona de conforto, você vai para um país que não fala a sua língua, com uma cultura diferente, com uma comida diferente, com pessoas que têm um comportamento diferente, né? Um comportamento até mesmo profissional. Então, é importante ter essa abertura, né? Essa abertura para vivenciar algo novo. A vontade de dar um upgrade no currículo, né? Então, o programa é realmente para aquele candidato que ele quer se engajar, que ele quer mostrar o seu potencial fora do país. Isso é extremamente importante, isso é algo relevante para a gente, porque a IAEST Brasil, dentro da associação IAEST, né, dentro de todos os países, o Brasil tem um posicionamento muito importante. Então, se não me engano, nós somos o 3º ou 4º país que mais tem vagas para oferecer dentro da associação. E os nossos países parceiros, eles gostam muito de receber os brasileiros, porque o brasileiro se engaja bastante, né? O brasileiro, primeiro que tem uma qualificação muito boa, muita gente acha que a qualificação no Brasil não é boa o suficiente, mas os candidatos são realmente bem preparados. E muito engajados, né? Quando a gente vai para o estágio, quando a gente vai para fora, eles veem o quanto que a gente é engajado, quer aprender, quer mostrar que consegue. Isso é algo muito, muito positivo. Ter um bom nível de um segundo idioma. Quando eu falo um bom nível, é o nível intermediário. A maioria das vagas aceitam estudantes com nível intermediário. E quando eu falo um segundo idioma, pode ser o inglês, pode ser o espanhol, pode ser um outro idioma também, tá? Mas a maioria das vagas, posso dizer que 90% das vagas, elas aceitam candidatos que tenham inglês intermediário, tá? Se você tiver o espanhol, você vai ficar restrito ali à Espanha e os países aqui da América Latina, o que não é nenhum problema, são experiências maravilhosas. Mas se você tiver o inglês, você tem mais opções aí de países para realizar o estágio, tá? Eu vou falar um pouquinho também sobre documentação que você apresenta, mas quem não tiver certificado de inglês ou de idioma não precisa ficar preocupado. Para fazer as comprovações para o estágio é algo muito tranquilo, muito simples, e nós damos todas as orientações. E ter um bom histórico acadêmico, tá? Um dos documentos que você manda no momento da aplicação, no momento em que você aplica para uma vaga, é o seu histórico acadêmico, né? O histórico de matérias cursadas, para o empregador poder avaliar um pouquinho das suas notas, esse tipo de coisa. Nós não estamos em busca dos melhores estudantes, melhores no sentido de notas super altas, mas é muito importante que você tenha uma boa média, né? Por exemplo, se tiver alguma matéria que você não passou, seria bacana recuperar isso antes de aplicar para a vaga, né? Os empregadores não costumam ser muito exigentes com relação a isso, mas eles gostam de ver o histórico acadêmico do candidato, tá bom? Vamos aqui. Então, aqui eu vou mostrar para vocês onde a IAEST está presente, tá? Então, a IAEST atualmente está presente nos 5 continentes. Essa é a lista atual de países em que nós estamos presentes. São muitos países, né? Como eu disse, a IAEST Brasil tem um bom relacionamento com vários desses países. Claro que existem países onde a gente manda mais estudantes, como, por exemplo, Polônia, Argentina, Alemanha, Suíça, a gente manda bastante estudante, Colômbia, né? Existem países que a gente tem uma parceria mais forte, mas essa é a listinha aí, vocês podem ir para qualquer país, países desses, tá? Aqui está dizendo que são mais de 70 países associados, mas eu acho que são 81
acho que atualmente são 81. Então, são muitas opções, e com relação a essa lista de países, eu sempre falo para os candidatos terem uma mente aberta, né? O brasileiro, ele tem bastante o foco de Europa, bastante o foco de América do Norte, né? Canadá e Estados Unidos, e uma coisa que eu adianto América do Norte, Estados Unidos e Canadá tem pouquíssimas vagas, são 2 países que não ofertam muita vaga dentro da associação. Então, eu já diria para vocês riscarem esses 2 países da listinha. Pode acontecer, por exemplo, essa semana eu tive uma estudante que teve visto aprovado para os Estados Unidos, ela está indo, se não me engano, em setembro. Então, o ano passado eu mandei uma, esse ano eu mandei outra estudante, mas Canadá e Estados Unidos não são países que têm muitas vagas na associação, tá? Fora isso, tem em todos os lugares do mundo, e a gente pede para os candidatos ficarem bem de coração aberto para os outros destinos, né? Atualmente nós temos uma estudante no Oman, eu fiz uma live com ela na semana passada, tá no nosso Instagram, e ela tá amando a experiência. Nós já mandamos alguns estudantes para o Oman, e é um destino que pouquíssimas pessoas conhecem. Mandamos estudantes para a Jordânia, né? Tem estudante embarcando, ano passado teve também. Já mandamos estudantes para o Irã, já mandamos estudantes para muitos países, para Eslováquia, é muita opção, né? E aí os estudantes, eles ficam com receio, eles ficam com medo de ir para um lugar diferente, né? Não para pensar que aquela é uma oportunidade, que aquele vai ser um diferencial no seu currículo. Uma colega de trabalho, ela sempre dá um exemplo, né? A primeira estudante que nós mandamos para o Oman, ela estava bem resistente de ir para lá. E quando ela voltou para o Brasil, depois do estágio, ela conseguiu o estágio justamente porque ela fez esse estágio em um lugar mais diferente, assim. O empregador achou curioso uma pessoa que fez um estágio profissional no Oman, a área dela era engenharia de petróleo, e ele ficou super curioso, né? A pessoa que fez a entrevista ficou super curiosa em saber um pouco da experiência dela, ela acabou conseguindo a vaga. Então, quando você vai para um lugar diferente, isso se torna um diferencial. E, claro, que nós, como IES Brasil, queremos mandar estudantes para o mundo inteiro, né? Para eles verem o valor do brasileiro no mercado de trabalho mesmo, tá? Deixa eu ir para o meu próximo slide aqui. Então, aqui, ó, como são as vagas de estágio, tá? Eu vou falar um pouquinho primeiro sobre as áreas. Nós temos muitas áreas de estágio. O nosso programa ele é mais conhecido pelas áreas exatas, né? Como o programa cresceu com estudantes de engenharia civil e de arquitetura, o programa ele é mais voltado para exatas, mas tem muitas áreas, tá? Então, todas as engenharias, engenharia química, engenharia física, mecânica, aeronáutica, enfim, todas as engenharias têm vagas, tá? TI e computação, com relação a TI e computação, essa é uma área que tem crescido muito, né? Porque tecnologia está presente hoje no mundo inteiro, a gente não vive mais sem, então tem muita vaga de TI e tem pouquíssimas pessoas aplicando para essa área, até porque é uma área que disse que ganha muito bem, né? Então, tem muita gente no mundo procurando estagiários de TI dessa área. Tem matemática e estatística, agricultura e alimentos, arquitetura, farmácia e bioquímica, física e biologia, química e engenharia química, etc. Turismo e hotelaria aparecem em algumas vagas. Administração e economia, então as áreas de business têm crescido bastante, tem aparecido vaga com muita frequência. Relações internacionais, às vezes aparece em uma área ou outra específica para relações internacionais, mas geralmente os estudantes de RI aplicam também para as áreas de business, tá? Outra coisa também, os estudantes de direito, né? Nós não temos áreas especificamente de direito, porque a legislação ela muda de país para país, mas, por exemplo, um estudante de direito poderia aplicar para uma vaga de administração, de business, etc. A mesma coisa para os estudantes de letras, tá bom? Vocês podem aplicar para vagas de business. Por exemplo, eu tenho um estudante, o nome dele é Pedro, um querido, que ele fez 2 estágios. Ele fez um estágio na Eslováquia e ele fez um estágio em Portugal. O último estágio dele foi em Portugal ano passado. E ele tem 2 formações e a primeira formação dele é letras. Então, ele conseguiu o estágio na Eslováquia por causa da formação de letras. Não era um estágio relacionado a essa área especificamente, mas eram atividades que ele conseguia fazer com a formação que ele tinha. Então, a gente sempre pede para o candidato ficar atento à descrição da vaga, né, às atividades, porque dependendo do que é solicitado, você pode realizar o estágio com a sua formação, tá? Propaganda e marketing. Marketing também é uma área que tem crescido bastante. Marketing é uma área que abre também para jornalismo. Tem estudante de jornalismo que aplica para as áreas de marketing. E existem algumas vagas de jornalismo que vão surgindo também no programa, tá bom? Então, em geral, essas são áreas. Por exemplo, uma vez ou outra acaba surgindo uma área mais diferente, como, por exemplo, veterinária, né? Às vezes surgem vagas de veterinária para os estudantes poderem aplicar, então vale a pena ficar acompanhando as vagas do programa para verificar se talvez você não seja de uma área de grande abrangência, mas dependendo da atividade da vaga, você pode sim aplicar. O que não pode fazer, e aí eu já adianto, Will, eu sou um estudante de matemática e eu quero aplicar para uma vaga de
Não sei, de TI, porque eu trabalhei um tempo com TI, mas eu não tenho formação. Aí vai ser um pouquinho mais difícil. É claro que a gente não vai impossibilitar a sua aplicação, mas você vai ter que explicar muito bem para o empregador na sua aplicação porque você é o candidato ideal. Então, a gente pede ali que o candidato mantenha sempre uma conexão entre o estágio e a área em que você está estudando, tá? Aqui eu vou falar sobre os tipos de estágio, tá? Nós temos 2 tipos de estágio. Então, temos os estágios presenciais e os estágios remotos. Primeiro, os estágios presenciais é aquele em que você sai do seu país e vai vivenciar a experiência do estágio IAEST em um outro país, tá? Um país onde tem a IAEST. Então, as vagas são em empresas ou em universidades no exterior, nunca são vagas em loja, numa farmácia, nada disso. É sempre uma vaga ou numa empresa ou em uma universidade, tá? O que eu consigo adiantar é que, geralmente, as vagas em empresas, elas são mais longas, elas têm uma duração mais longa. E as vagas em universidades, elas podem ser tanto longas quanto curtas, tá? Então, por exemplo, Will, eu não tenho disponibilidade para fazer um estágio de longa duração. Só posso fazer um estágio de curta duração. Então, eu indico que você foque nas universidades, mas em cada formulário da vaga tem o período lá em que eles querem te receber, tá bom? Vou falar sobre isso mais um pouquinho. Todas as vagas presenciais, elas são remuneradas, esse é o grande diferencial do programa, tá? O estágio ESH, ele promove uma remuneração, uma bolsa auxílio, para que você possa custear alimentação, transporte e moradia enquanto você estiver fora, tá? Com relação à bolsa auxílio, muita gente fica preocupada, vai dar para eu me manter? Vai dar para você se manter. O que não vai dar é, por exemplo, para você esbanjar, né? Tem muito estudante que quer ir para fora para fazer turismo, né? E o programa, ele é para isso também. Mas é importante que você saiba que a bolsa que você vai receber é para você pagar alimentação, transporte e moradia. Esses são os 3 pilares. Claro que tem alguns países que têm uma bolsa auxílio mais alta, como, por exemplo, Suíça. Eles têm uma bolsa auxílio bem legal. Mas o custo de vida lá também é alto, né? Um custo de vida caro. E aí tem países que a moeda compensa bastante para a gente, como, por exemplo, os países aqui da América Latina, como, por exemplo, Argentina, Colômbia, que é peso, a moeda é mais baixinha, então quando a gente leva real para lá, acaba sendo mais tranquilo. E aí, por que eu falo de levar real para lá? Você vai receber a sua bolsa auxílio, ela vai ser suficiente para você, mas o estágio, você recebe a primeira bolsa auxílio depois de 30 dias trabalhados. Então, a gente sempre fala para o candidato levar um valor para se manter no primeiro mês até receber a primeira bolsa auxílio. E essa questão de gasto também é muito pessoal, né? Tem estudante que gasta mais, tem estudante que gasta menos, tem estudante que viaja mais, tem estudante que viaja menos. Então, fica aí a seu critério, mas tem o valor da bolsa auxílio para te dar suporte com alimentação, transporte e moradia. A grande maioria das vagas pede o inglês intermediário, como eu disse. A comprovação do segundo idioma não é difícil, a gente não pede nenhum certificado específico, você pode apresentar qualquer certificado que você tenha. Por exemplo, Will, eu fiz curso de inglês durante a minha adolescência, eu tenho certificado, eu posso usar? Pode apresentar. Will, eu faço aulas particulares de inglês ou de espanhol, eu não tenho nenhum certificado, eu pago meu professor à parte. Então, nesse caso, pede para o seu professor fazer uma cartinha no idioma da vaga, assinando, colocando o contato dele, né, para comprovar que realmente você faz as aulas e qual é o seu nível atual. Will, eu nunca fiz aula, nunca fiz curso, eu aprendi sozinho. Nesse caso, você pode procurar algum teste online na internet, que dá certificado gratuito, alguma coisa assim. Em inglês, tem um que eu recomendo, é um teste gratuito de 50 minutos, mas eu só achei para o inglês. Mas eu sei que tem outro para outros idiomas também que vocês podem usar, tá? Essa comprovação do idioma não é nenhum bicho de 7 cabeças. E uma outra dica que eu dou se você tem a vontade de ir para fora, começa a estudar o idioma. Se você não consegue pagar um curso, começa a estudar sozinho. Tem muita universidade internacional que oferece curso gratuito online, tá? Por exemplo, essas grandes universidades americanas como Cambridge, Oxford também é na Inglaterra, meu Deus. Enfim, a Universidade de Boston, nos Estados Unidos, oferece, acho que a Universidade de Oxford, na Inglaterra, também oferece cursos gratuitos de inglês. Então, o aprendizado está aí à disposição, tá? E a duração dos estágios são de 2 meses até 1 ano, ou seja, cada vaga tem uma duração, tá? Cada vaga tem uma duração e você pode aplicar para aquela vaga que você tem mais interesse e que você vai estar disponível para realizar o estágio, tá? Tem estudante que tem interesses em vagas de longa duração, tem estudantes que querem vagas de curta duração, vai depender realmente de você. Todos os detalhes da vaga você fica ciente, você vê antes mesmo de aplicar, tá? E aí ali tem uma observação, caso seja de longa duração, fazer matérias EAD. Enfim, acho que
A pessoa que organizou a apresentação para mim esqueceu de retirar essa observação. Mas com relação a EAD, só se vocês quiserem falar para algum amigo, para alguém que tem interesse no programa, estudantes que fazem curso à distância também podem se matricular no programa, podem se vincular ao programa para fazer o estágio, tá? Nós temos também os estágios remotos. Os estágios remotos, eles nasceram durante a pandemia, né? Então, durante a pandemia, a maioria dos países ficaram com as fronteiras fechadas. Então, os estudantes não puderam embarcar. E a IEST criou os estágios remotos, porque muita gente precisava apresentar os estágios para concluir a graduação, enfim, apresentar para a universidade, etc. Tá? Então, os estágios remotos, eles são menos populares do que os estágios presenciais, claramente, né? Eles são totalmente online, então você faz aqui, com uma empresa ou universidade internacional, né? Então, você vai prestar um serviço para uma empresa ou para uma universidade estrangeira. Essas vagas, elas não são remuneradas, porque você não tem o gasto, né? Você não tem gasto de locomoção, você não está em um lugar diferente, etc. Tem um ou outro estágio remoto que acaba oferecendo bolsa auxílio, né? Remuneração, mas são pouquíssimos. E o período do estágio, ele é combinado com o empregador. Tá? Geralmente, os estágios remotos eles são mais curtinhos, assim, de 2 a 4 meses, mas você combina a duração do estágio diretamente com o empregador, tá bom? Agora, a gente vai falar sobre processos, ou seja, sobre a sua participação, sobre como participar do programa, tá? O primeiro processo que eu vou explicar, nós temos só 2, então lembrem-se disso, ele se chama processo convencional. Lembra no início da apresentação, eu disse que existem 2 processos, um mais rápido e um mais demorado. Esse é o processo mais demorado e eu vou explicar por quê, tá? Os candidatos, né, os participantes, se inscrevem no programa, se inscrevem lá no site da BIP, no ano anterior ao da viagem. Ou seja, quem quer embarcar o ano que vem, se inscreve esse ano, tá? E é necessário se engajar com o programa juntando pontos. Então, você vai se inscrever esse ano, vai juntar pontos para embarcar só o ano que vem. Já já eu falo porque esses pontos eles são importantes. Quanto maior o número de pontos pelo processo convencional, mais chances você tem de conseguir a sua vaga, tá? Como juntar pontos? Então, você pode ofertar estágios aqui no Brasil. Vocês são alunos da UFOP, a UFOP é parceira do programa. Isso significa que os alunos da UFOP já entram no programa com uma pontuação e a UFOP também recebe estrangeiros através do nosso programa, né? O que é bem legal. Então, entrando no programa, você já tem uma pontuação só por ser parceiros da UFOP. E aí vocês podem ofertar vagas de estágio, conversar com empresas locais para eles ofertarem vagas de estágio, etc. Tá? Nós temos todas as orientações. Vocês podem indicar amigos também. Então, indicando qualquer amigo para o programa, se esse seu amigo se inscrever através da sua indicação, você recebe pontos. Para comprovar essa indicação é bem simples. Então, quando você se inscreve, você tem acesso a uma área restrita no nosso site, né? Você tem um login, uma senha, e lá ficam cadastradas todas as suas atividades. Então, qualquer coisa que você faz, você vai cadastrando nessa área restrita, tá? Então, eu vou indicar o meu amigo fulano de tal. Vou marcar lá o nome dele, o e-mail dele. A partir do momento que ele se inscrever, o nosso sistema automaticamente te concede pontos, tá? Se você tem uma oferta de estágio, conversou com alguma empresa local para oferecer um estágio, etc., você marca isso lá também e recebe a pontuação. Como eu disse, a UFOP recebe estrangeiros através do programa. Então, se você tiver uma acomodação para ofertar, se você mora numa república, ou às vezes você não mora numa república, mas você conhece um amigo que pode acomodar um estrangeiro, né? Você oferta essa acomodação na sua área restrita e ganha pontos por isso. Recepção no aeroporto ou na rodoviária. Então, tem muitos estudantes que chegam em Confins, né, para ir para Ouro Preto. Então, se você puder recepcioná-lo no aeroporto, você ganha pontos. Se puder recepcioná-lo na rodoviária de Ouro Preto, também você ganha pontos, tá? Divulgar o programa IAESH através de lives e palestras. O nosso intuito é que o programa fique cada vez mais conhecido e nós tenhamos mais parcerias, mais estudantes inscritos, e elaborar atividades sociais. Atividades sociais é a famosa cerveja, né? Quando os estudantes estrangeiros eles chegam aqui no Brasil, eles precisam socializar, né? O brasileiro é bem acolhedor. O único problema é que o brasileiro não fala inglês, né? A porcentagem, se não me engano, acho que 2% da população brasileira fala inglês. Então, é uma porcentagem muito pequena. E aí, o estrangeiro, ele chega aqui e ele está muito... o brasileiro está muito despreparado ainda na parte turística, né? Então, ele precisa de suporte de alguém para levá-lo até a farmácia, para comprar um chip, não sei, para apresentar a cidade, para socializar um pouquinho, né? Tomar uma cerveja, levar para tomar um lanche, etc. Tá bom? Então, são todas formas de conseguir pontos. Nós também lançamos campanhas durante o ano, campanhas de doação de sangue, de alimentos, etc., para que vocês pontuem.
E aí, por qual motivo esses pontos, eles são importantes, tá? Em janeiro, todo ano em janeiro, existe uma conferência da IAEST, existe um evento da IAEST, onde todos os países se encontram. Então, eu pego as minhas vagas brasileiras, as minhas vagas de estágio brasileiras, e levo para essa conferência para trocar com os outros países. Então, por exemplo, esse ano, a gente foi, no início desse ano, em janeiro, a gente foi para a Polônia. Super legal. Então, a gente se encontra todo mundo, né? Então, os países da IAEST, que a gente fica passando o ano inteiro conversando, a gente acaba se encontrando para trocar vagas de estágio. Então, significa que eu pego as vagas da UFOP e vou lá trocar com o máximo de países possíveis. E é realmente uma troca. Então, se eu pego, sei lá, 30 vagas da Alemanha, significa que eles vão me dar 30 vagas. Então, essas vagas que eu peguei nessa conferência, eu vou trazer para vocês, estudantes que juntaram pontos, tá? E o nosso sistema, ou seja, a nossa área restrita lá onde vocês, no nosso site, vai sortear essas vagas de acordo com a sua pontuação. E aí, o que eu preciso deixar claro com relação a sortear a vaga de acordo com a sua pontuação? Digamos que eu, William, sou um estudante aí da UFOP, sou um estudante de arquitetura. E o Ian, que é aí do DRI, ele também é um estudante de arquitetura. E aí nós vimos a mesma vaga, nós tivemos interesse na mesma vaga. O sistema, ele vai direcionar a vaga para quem tiver mais pontos, tá? É por isso que os pontos, através desse processo convencional, eles são tão importantes, né? Para que você tenha uma garantia maior de que você vai conseguir aquela vaga que você tanto quer. Então, todas as vagas dessa conferência a gente publica lá na área restrita, vocês têm acesso e vocês montam uma listinha ali de vagas de preferência, ou seja, as vagas que vocês gostaram mais, e o sistema vai sortear de acordo com a sua pontuação. Will, eu preciso ter pontos muito, muito altos para conseguir as vagas? Não. Eu já tive estudantes que conseguiram vagas com 400 pontos, tá? Outra coisa também muito relevante é que tem muito estudante que está juntando pontos para ir daqui 3 anos, 2 anos, enfim. Então, às vezes, ele é sorteado até com uma vaga, mas quando a gente vai perguntar se ele quer comprar a vaga, ele não quer, porque a ideia dele não é ir agora, tá? Então, muita vaga fica disponível, muita gente acaba desistindo porque, consegui uma vaga de trabalho aqui no Brasil, ou vai casar, ou alguma coisa aconteceu, né? Então, não precisam ficar muito preocupados com os pontos, mas a gente sempre aconselha, né? Junte o mais pontos possíveis para que o sistema direcione aquela vaga que você tanto deseja para você. E aí, um outro fator super curioso é que quando nós trazemos as vagas da conferência, nós divulgamos na área restrita e você faz uma listinha de 10 vagas da sua preferência, tá? Você pode colocar nessa lista até 10 vagas lá e o sistema ele vai tentar direcionar uma dessas vagas para você, tá? Então, as chances de conseguir uma vaga no processo convencional são muitas, na verdade. E aí, um outro fator super bacana sobre o processo convencional é que depois que o sistema direciona a vaga para você através da sua pontuação, quando você vai aplicar, você não tem concorrência nenhuma, tá? Isso significa que essa vaga ela foi trocada especificamente com o Brasil, ou seja, a Alemanha, por exemplo, deu aquela vaga especificamente para mim. E eu e a IAEST Brasil vou direcionar essa vaga só para você. Tá? Então, você vai ser a única pessoa no mundo aplicando para essa vaga depois que o sistema direciona essa vaga para você. Então, as chances de aceitação são muito grandes. E aí, só lembrando que quem seleciona a vaga, quem coloca essa vaga na listinha, né, na listinha de preferência, é você. Então, nós sempre orientamos que você selecione vagas que você tenha os requisitos. Isso é extremamente importante. Não adianta aplicar para uma vaga que você não tem os requisitos, porque senão você não vai ter aceita. Então, não vai ser aceito ou aceita, né? Então, vou dar um exemplo. A vaga, eu gostei muito de uma vaga da Suíça, mas ela pede conhecimento num programa X, no, sei lá, AutoCAD, que é um programa de arquitetura que eu não faço ideia de como funciona. Se você não tem esse conhecimento, não adianta aplicar, porque na hora que o empregador avaliar a sua aplicação, você não vai ser aceita, né? Não vai ser aceito, muito provável. Então, nós damos toda a orientação, mas o grande diferencial do processo convencional é que ele não tem concorrência, tá? Então, são vagas presenciais. Todas as vagas do processo convencional são presenciais, não tem vagas remotas nesse processo. Não existe concorrência ao aplicar. O pagamento da vaga ele é feito antes do envio da candidatura. Então, você compra a vaga primeiro para depois aplicar, como não tem concorrência, tá? As vagas, elas são divulgadas em fevereiro. Então, lembra que eu disse que você junta pontos esse ano para embarcar só no ano que vem? Então, você junta pontos. Em janeiro do ano que vem, acontece a conferência da IAEST, que a gente vai pegar vagas para vocês. E aí a gente volta e publica isso para vocês em fevereiro, tá? O sistema faz o sorteio e aí sim, você vai realizar o seu estágio no ano seguinte, tá? E aqui o último trecho, escolha de vagas e distribuição do sistema de acordo com a pontuação.
Então, só frisando que os pontos eles são importantes para que o sistema possa direcionar aquela vaga que você mais gostou para você. E aí, como eu disse, você seleciona até 10 vagas, ou seja, por ordem de prioridade, inclusive. Então, a minha vaga número 1 vai ser a vaga que eu mais gostei. A minha vaga número 2 vai ser a segunda vaga que eu mais gostei. E assim por diante, tá? Para que você tenha mais chances de conseguir uma das vagas que você gostaria. E aí, um outro ponto que eu preciso esclarecer para vocês é por que essa pontuação ela é importante. Primeiro que nós precisamos de ajuda com os estrangeiros aqui no Brasil. Todos esses pontos que eu citei, ó, vou até voltar aqui no slide. Oferta de estágio, indicar amigos, oferta de acomodação, recepção no aeroporto, principalmente esses pontos de oferta de acomodação e recepção no aeroporto. Quando você fizer o seu estágio no exterior, a IAEST de lá ela vai fazer isso por você. Ela vai encontrar acomodação para você e ela vai te recepcionar no aeroporto, na rodoviária, vai promover atividades sociais. Então, nós precisamos do empenho dos colaboradores aqui no Brasil, né, dos estudantes aqui no Brasil, para ajudar com os estrangeiros que estão vindo. E tem um outro fator. Digamos que eu e a IAEST Brasil, eu tenha 300 vagas para levar para a conferência. Só que eu tive 400 inscritos no processo convencional. Como é que eu vou indicar cada vaga, as 300 vagas, para esses 400 estudantes? Através da pontuação. Então, aqueles estudantes que mais se engajaram com a gente durante o ano, nós entendemos que eles têm direito a uma vaga, que eles merecem uma vaga por ter colaborado com a gente, tá? Então, de uma forma geral, esse é o processo convencional. Eu sei que são muitas informações, mas, enfim, depois eu mando esse vídeo explicativo, a apresentação vai ficar disponível também, e aí daqui a pouco a gente abre para perguntas, tá? Deixa eu tomar um gole da minha água, só um minuto. Agora eu vou explicar sobre o processo de Hot Offer. Esse é bem mais tranquilo, não tem esse monte de detalhe, tá? Então, Hot Offers são vagas de estágio que são publicadas o ano inteiro na plataforma da IAEST, a iaest.org. Essas vagas, elas podem surgir em qualquer semana, qualquer dia, tá? Então, pode ser que exatamente nesse exato momento, alguém lá na Alemanha está publicando uma vaga na plataforma agora. Essas vagas, elas podem ser presenciais ou remotas. Então, aqui entram as vagas remotas, tá? E essas vagas, elas são de ampla concorrência. O que isso quer dizer? Significa que da mesma forma que você pode entrar na plataforma, verificar a vaga e decidir aplicar para ela, um estudante lá na Índia pode estar vendo a mesma vaga que você e querer aplicar também. Então, ao contrário do processo convencional, que você vai ser a única pessoa no mundo inteiro aplicando para aquela vaga, já no processo de Hot Offer, o empregador pode receber a sua aplicação, a aplicação do João, a aplicação de um estudante lá na Índia, a aplicação de um outro estudante da Alemanha. Ele vai receber várias aplicações e ele vai decidir quem é o melhor candidato para essa vaga, tá? Então, a grande diferença entre um processo e outro é que convencional você precisa de pontos e as vagas não têm concorrência. E no processo de Hot Offers, não precisa de pontos, você só olha a vaga na plataforma. Se ela estiver disponível aqui para o Brasil, você pode aplicar. E aí você vai ter concorrência, tá? Will, essa concorrência é muito grande? Com quantas pessoas eu vou concorrer? Depende. Se a vaga for muito interessante, você vai ter aí uma concorrência legal, tipo umas 10 pessoas. Mas, às vezes, tem vaga de Hot Offer que não tem nem concorrência, tá? Tem muita vaga que fica disponível, assim. Então, vale muito a pena aplicar. Assim. Nós temos muitos estudantes que são aceitos para as Hot Offers. E aí, importante, tá? Lembra que no processo convencional, você embarca no ano seguinte. As Hot Offers, geralmente, são para embarcar ainda esse ano. Então, se você entrar lá na plataforma, você vai ver vagas que o início são ainda para agora. Por exemplo, setembro, outubro, novembro, para embarcar esse ano, tá bom? Então, só para vocês entenderem. E aí, um outro fator é que as Hot Offers, como elas têm concorrência, você dá uma entrada, já eu falo de valores, e você só vai pagar o maior valor da vaga, a maior parte da vaga, se você for aceito ou aceita, tá? Então, o de Hot Offers é o mais tranquilo, né? E é Hot Offers justamente porque tem concorrência. E é mais tranquilo de explicar. E não precisa da pontuação. Lembrem-se disso. Para Hot Offers, não precisa de pontos. E aí, um outro fator importante é, se inscrevendo no programa, você pode participar dos dois processos. Então, por exemplo, eu lembro que eu tive um estudante que ele foi para a Áustria, ele juntou pontos, conseguiu uma vaga na Áustria, era uma vaga de 4 meses, e enquanto ele foi para esse estágio, esse primeiro estágio lá na Áustria, ele viu uma Hot Offer no nosso site e aplicou para uma vaga de 1 ano na Áustria. Então, ele já tinha um estágio de 4 meses, que ele conseguiu através da pontuação, e enquanto ele estava lá, ele aplicou para uma Hot Offer e foi aprovado. O empregador achou excelente, né, o fato dele já estar lá, ele já estava aprendendo um pouquinho de alemão lá enquanto ele estava lá, ele já estava trabalhando numa empresa super legal lá, então eles simplesmente acharam sensacional.
Então, vocês podem participar dos dois processos, podem conseguir vagas dos dois processos, enfim, é bem tranquilo, tá? Vou falar, gente, já eu abro para perguntas, eu vou terminar já. Vou falar sobre as vantagens do programa rapidinho. Então, o valor é muito acessível e não tem variação cambial. Eu não sei se vocês já pesquisaram em intercâmbios, mas geralmente eu já fui consultor de intercâmbio há alguns anos. Então, quando você pesquisa em intercâmbio, vai de acordo com o câmbio do dia, né? Então, por exemplo, eu vou buscar um curso de inglês, quero fazer um curso de inglês na Inglaterra, por exemplo. Lá é a Libra. Então, quando você vai converter para o real, isso dá um valor pesadinho. O valor do programa ele é em real mesmo, não tem variação cambial, tá? O programa ele é reconhecido internacionalmente, é um programa presente em vários lugares, é bem reconhecido, é bem relevante, e tem um certificadinho bacana para você. A experiência internacional remunerada na sua área de formação. Então, lembrando, é na sua área de formação. Outro ponto importante, você não vai fazer a parte acadêmica. Ou seja, por exemplo, se você for fazer um estágio numa universidade, você não vai ter aulas, você vai fazer a parte prática, você vai fazer o estágio, tá? É claro que numa universidade, eles podem estar oferecendo algum curso e você querer participar lá desse curso enquanto você está fazendo o estágio. Mas o estágio em si é a parte prática. A remuneração, que é para você custear alimentação, transporte e moradia, sempre bom reforçando isso, tá bom? Então você consegue se manter enquanto você está fora. Esse é o grande diferencial do programa mesmo, tá? E a experiência internacional, que é a maior, acho que é a parte mais agregadora, assim, é sensacional. Porque, por exemplo, digamos que você vai para a Alemanha. Chegando lá, você não vai encontrar apenas alemães, você vai encontrar outras pessoas de vários lugares do mundo que também estão fazendo estágio EASH no mesmo momento que você. Então, você pode fazer novas amizades, você pode ampliar o seu networking, é bem gostoso. O networking internacional, como eu disse, então você vai conhecer profissionais de um outro país, da sua área de formação, né? Vai ter um aprendizado, você pode levar aprendizado e vai receber aprendizado também. A melhora do idioma internacional, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, mesmo que você vá para a Alemanha, por exemplo, você pode praticar o seu alemão, se você tiver, mas geralmente as vagas aceitam inglês, então lá você vai falar inglês o tempo inteiro, né? Português mesmo, aí são poucos países. O suporte da IAESH Brasil e da IAESH do estágio. Então, você só vai para um país onde a IAESH está presente. Então, você vai ter o suporte da IAESH. Eles vão providenciar acomodação e recepção, tá? Então, já vai ter uma acomodação. Depois que você compra a sua passagem aérea, eles já mandam informações de onde você vai ficar, se é um dormitório estudantil, se é uma casa de família, se é uma república, se é um alojamento estudantil, quanto que isso vai custar, porque você paga, né, a sua Bolsa Auxílio para você pagar a sua acomodação também, e eles vão providenciar a recepção. Então, você chega no aeroporto, ou na rodoviária, ou na estação de trem lá da cidade para onde você está indo, e tem um voluntário da IAESH para te recepcionar, para te levar nesse momento que é tão, às vezes é até um pouco desesperador, né? Você chega em outro país com uma cultura diferente, né? Fica um pouco perdido, então eles dão suporte, a gente dá suporte com isso. A IAESH também promove viagens e lazer para que você conheça um pouco da cultura local, né, para que você possa ampliar sua parte cultural durante o seu estágio. E o certificado, como eu disse, após concluir o estágio, você recebe o certificado. Uma coisa importante falar, eu devia falar mais para frente, mas eu já vou adiantar que eu lembrei, que além do custo do programa, o valor que você paga para a gente, você vai ter gastos com passagem aérea, seguro viagem, é obrigatório ter seguro viagem para qualquer lugar do mundo, e visto, tá? Tem alguns países que nem é preciso visto. Então, tem países que essa taxa de visto não é necessária. Mas só para vocês terem em mente isso, tá? Aqui é só um comparativo de um processo para o outro, que eu vou rebater com vocês, tá? Que eu vou bater com vocês. Então, o processo convencional, você se inscreve no ano anterior para embarcar no ano seguinte. As hot offers, você pode se inscrever a qualquer momento, tá bom? No processo convencional, você precisa juntar pontos para conseguir a sua vaga. Nas hot offers, você não precisa de pontos. No processo convencional, as vagas elas são divulgadas em fevereiro do ano que vem, né? As hot offers elas podem ser divulgadas a qualquer dia da semana, então é só ficar acompanhando a plataforma. Opa, surgiu hoje uma vaga, manda um e-mail para a gente que a gente reserva. No processo convencional, quando você é sorteado, não existe concorrência, tá? Já nas hot offers, são vagas de ampla concorrência. Você pode concorrer com 1, 2, 3 pessoas. Às vezes você pode ser a única pessoa aplicando, enfim. Mas geralmente você vai ter um concorrente, 1 ou 2 concorrentes para as vagas, tá? No processo convencional, você faz a escolha de vagas, a gente publica as vagas para vocês fazem a listinha lá das vagas de interesse e o sistema ele distribui de acordo com a sua pontuação. Nas hot offers, a escolha de vaga ela é através de reserva. Então, entrou na plataforma, viu uma vaga de interesse, manda um e-mail para a gente e aí a gente reserva para você. E aí a gente dá ordem, chega por ordem de prioridade, né? Então, o primeiro estudante que mandou o e-mail acaba conseguindo reservar.
No processo convencional, o pagamento é feito antes do envio da candidatura. Então, você paga pela vaga antes de aplicar, porque as chances de aceitação são bem grandes. E já para as hot offers, não. Você dá uma entrada e você só vai pagar a maior parte da vaga depois de ser aceito, tá? Como tem concorrência. No processo convencional, a aplicação ela é feita por uma application. A application é uma série de documentações que você manda para a gente. Então, carta de apresentação, uma carta de apresentação no idioma estrangeiro, um currículo, o seu histórico das matérias cursadas, uma carta de recomendação de um professor ou de, sei lá, de um trabalho voluntário que você tenha feito, etc. Então, esse é o application, tá? Nas hot offers, a aplicação ela é a mesma coisa. Então, é a mesma documentação. Bem, é isso. Peraí. Aqui eu vou falar sobre investimento, tá? Eu vou correr um pouquinho por causa do tempo. O investimento do programa. Então, tem a taxa de inscrição, atualmente ela é R$110, ela garante a sua participação no processo convencional e nas hot offers e acesso à área restrita dos candidatos. Essa área restrita é aquela parte do site onde você coloca o seu login e a senha, você junta os seus pontos e lá também tem modelos de todos os documentos, tá? Então, esse application, você tem orientações nessa área restrita. Então, tem vídeo explicativo, tem modelo de carta de apresentação, modelo de currículo, tem modelo de tudo, tá? A gente dá toda a orientação. Porque o nosso intuito é fazer com que você vá realizar o seu estágio, obviamente, tá? E aí a taxa de candidatura, ou seja, a taxa de compra de vaga. Para o processo convencional, o valor da taxa é R$2.750, você paga antes de aplicar e existe um parcelamento, tá? Uma coisa importante que eu preciso citar é que antes de comprar a vaga, existe um contratinho, então lá no contrato tem as regrinhas de reembolso. Então, Will, eu apliquei para a vaga, eu não passei. É bem difícil os estudantes não passarem para a vaga, honestamente, mas eu não passei. Nesse caso, eu perco meu investimento? Não, você não perde, tá? A gente vai encontrar uma nova vaga para você. Caso você não queira esperar surgir uma nova vaga, você pode solicitar reembolso de acordo com o contrato. E aí tem várias regrinhas lá. É um contrato bem simples. O intuito não é arrancar dinheiro dos estudantes. Se vocês pesquisarem intercâmbio, vocês vão ver que esse é bem barato. O nosso intuito é só manter mesmo os nossos colaboradores, a nossa estrutura aqui no Brasil, tá? E as hot offers, você dá uma entrada de R$200, tá, para poder aplicar, e você vai pagar o saldo restante de R$2.500 só depois de ser aceito. Então, digamos que você aplicou para uma hot offer, pagou a entrada e não passou. Will, eu perco esses R$200 de entrada? Não. Esses R$200, eles ficam válidos para você aplicar para outras hot offers no período de 1 ano até que você seja aceito em uma hot offer. Tá bom? Então, esses R$200 de entrada, eles ficam disponíveis durante 1 ano para você aplicar até ser aceita, tá? Aí aqui tem promoção para o pessoal da UFOP, né, para os alunos da UFOP, que é bem legal, é uma promoção super bacana. Então, ao invés de pagar R$110 pela inscrição, vocês pagam só R$55, mas tem que se inscrever até dia 31/7, ou seja, até segunda-feira, último dia de julho, tá? Para ter o desconto. E aí, se inscrevendo até dia 31, além dos R$55, vocês ganham 500 pontos. Então, a gente está dando aí uma pontuação bem legal para ajudar vocês que estão se inscrevendo agora nessa metade do ano, né? Porque tem gente que está inscrito desde o início do ano. Então, para vocês terem uma vantagem também, né? Entrar no programa com uma pontuação legal, tem 500 pontos. E aí, como é que se inscreve? Entra lá no site da BIP. Eu até recomendo que vocês tirem um print dessa página ou batam uma foto, tá? Vocês entram no site da BIP, www.abip.org, org de organização.br. Tá? Vocês têm que fazer um Pix na conta da BIP, é o CNPJ, e tem que mandar o comprovante por e-mail, atendimento@bip.org.br. Quem quiser fazer o pagamento por cartão de crédito, pode, mas aí não tem o desconto. Por quê? Lá no site eu não consigo lançar a promoção simplesmente para quem é da UFOP, né? Lá no site, qualquer pessoa do Brasil pode se inscrever. Então, a promoção é só para quem fizer o pagamento via Pix, tá? E aí tem que seguir esse passo a passo. E tem que mandar o comprovante por e-mail para a gente, para a gente poder liberar o seu acesso, tá? O seu acesso promocional. Então, até 31/7, segunda-feira, R$55. Aí, escaneando esse QR Code, vai abrir um site nosso, um Linktree, com várias informações, e o primeiro é o Inscreva-se. Então, se vocês escanearem esse QR Code, tem lá um Inscreva-se para facilitar aí para vocês, tá bom? Então, bate um print nessa tela aí, eu tiro uma foto para ficar mais fácil, tá? Eu vou deixar aqui também nos meus contatos, né, para ficar mais fácil. Vou descer aqui um pouquinho, já eu volto na parte anterior. Então, tem o site da BIP, logo o site vai ter atualização, a gente vai mudar o nosso site. Então, sigam a gente no Facebook e no Instagram. Ontem eu fiz live com uma estudante que foi para a Polônia. Teve uma estudante da UFOP, a Júlia Pires, que ela foi para Zaragoza, agora na Espanha, e eu sei que a IAESH Zaragoza publicou alguma coisa dela, e eu repostei no nosso Instagram, então dá uma olhadinha, curte lá o nosso Instagram.
Esse aqui é o meu WhatsApp. Eu sei que a UFOP vai disponibilizar a apresentação para vocês, então se vocês ficarem com dúvidas é só pegar na apresentação. E agora eu vou abrir para perguntas, tá? Falei bastante. Perfeito. Will, muito obrigado pela apresentação. Eu já acompanhei apresentações da BIP pelo menos umas 4, 5 vezes, e toda apresentação eu aprendo alguma coisa nova. Então, isso é muito bom. Bom, a gente chegou a separar aqui umas perguntas anteriores por tópicos. Então, para a gente talvez se organizar aqui, vou pedir a ajuda do Ian também. Bom, o primeiro tópico que a gente separou aqui foi sobre como se dá o processo, quais são os procedimentos, quais são os pré-requisitos. Perguntas já foram respondidas, né? A pergunta do Ilídio, do jornalismo, Beatriz, do jornalismo já foi respondida, da Beatriz, do jornalismo já foi respondida também. Lívia, a Lívia fez a pergunta: a partir de qual período posso fazer o estágio? Tenho que pagar acomodação, alimentação e passagens? Vamos lá. Tem que pagar a acomodação, mas você paga com o valor da sua bolsa auxílio, né? Então, você vai trabalhar 30 dias, vai receber a primeira bolsa auxílio, e com esse valor você vai se manter lá durante o estágio. Perdão, eu ainda estou com a mente toda cheia de informação, eu perdi um pouco da pergunta dela. Quais eram os outros pontos? Você tem que pagar acomodação, alimentação e passagens, e tem que estar em algum período específico da universidade. Tá. Passagem, sim, você compra a sua passagem aonde você quiser, então você faz a melhor busca para você, no melhor site para você que você quiser. Nós temos parceria com uma agência de intercâmbio, eles têm tarifas estudantis, mas fica a seu critério fazer a busca por passagem. E com relação ao período do estágio, sim, cada vaga tem um período. O período em que o empregador pode te receber para cumprir o estágio fica descrito no formulário da vaga. Perfeito. Pessoal, só queria fazer um adendo aqui, né? Até eu evito usar Will, a palavra estágio, especificamente, quando eu vou divulgar, eu geralmente falo experiência profissional, né? Porque é importante, pessoal, que vocês estejam cientes de que não necessariamente o estágio da BIP vai ser o seu estágio supervisionado da UFOP. São duas coisas diferentes. Pode ser que sim, pode ser que não. O seu estágio aqui no seu curso da UFOP, cada curso tem regras específicas. Seu estágio tem que ter tal duração, tem que ter isso, aquilo, acontecer em tal momento. Então, tem regras. Se essa experiência pelo programa IAEST cumprir com esses pré-requisitos, você estiver matriculado nessa disciplina, aí sim. Então, muito cuidado com isso, né? Para depois não falar, mas falou estágio. Sim, estágio no sentido de experiência profissional, ok? Bom, outras perguntas desse mesmo tópico aqui, né, que envolve aí os procedimentos, né, o Túlio, da Engenharia de Controle e Automação, caso eu queira me candidatar para mais de uma vaga, preciso pagar mais de uma taxa de candidatura? Sim, sim. Você compra a vaga, né? Uma coisa importante falar é que a inscrição ela é anual, então todo ano, por exemplo, Will, eu quero juntar pontos esse ano, eu quero juntar pontos o ano que vem para embarcar só em 2025. Legal, então você se inscreve esse ano, paga a taxa de inscrição, se inscreve o ano que vem, você paga a taxa de inscrição também, mas você recebe 50% de desconto, porque você é ex-inscrito, e aí embarca no outro ano. Mas, por exemplo, eu quero fazer 2 estágios, você compra cada vaga, tá? Você paga a taxa de candidatura 2 vezes. Perfeito. Tem 2 perguntas um pouco parecidas aqui, do Lorenzo, da Engenharia de Produção, e do Lucas, de novo, da Controle e Automação. Se eu estiver fazendo intercâmbio em um país, consigo puxar este novo programa lá? Quem já está no processo de mobilidade pela universidade pode participar também depois que encerrar o processo? Pelo que eu entendi, é um aluno está na mobilidade acadêmica pela UFOP, a mobilidade de estudos, e quer meio que emendar isso num estágio. Eu quero ficar mais um pouco aqui na Alemanha, na Áustria, na Polônia, porque eu já estou aqui fazendo estágio, fazendo uma mobilidade. Claro, sem o menor problema. Nós temos um estudante atualmente que ele está na Suíça, na verdade agora, ele acabou de ser aceito, ele viu uma hot offer na Áustria, acabou de ser aceito e ele vai para a Áustria para aplicar para o visto diretamente de lá. Então ele vai emendar 2 estágios, vai sair de um país para ir para o outro. Então é bem tranquilo. Perfeito. Só não se esqueçam que o aluno que faz mobilidade pela UFOP tem que enviar a documentação para que a gente encerre a mobilidade de vocês, e depois vocês têm que ver como fica a situação de vocês aqui na UFOP, se vai trancar o curso para fazer o estágio lá, né? Se vai conseguir aproveitar isso como estágio supervisionado, e aí você vai se matricular em estágio. Então são as questões nesse sentido que vocês têm que verificar. Bom, outra pergunta aqui: é possível acumular pontos em relação a atividades já exercidas antes da inscrição no IAEST? Então, vamos imaginar que acho que a pergunta foi até da Ana Clara, que trabalha com a gente aqui. Qual que é o momento dessas atividades para juntar pontos?
Claro, você pode juntar pontos até o final do ano, até o final da temporada. Geralmente a gente encerra a temporada em dezembro, tá? E sim, se você tiver, por exemplo, feito algum trabalho voluntário e quiser ser pontuada por isso, manda a comprovação pra gente. Por exemplo, nós já tivemos campanha de doação de agasalhos esse ano. Então, se você já fez a doação ou se você não fez ainda, faz a doação, pede informações pra gente e a gente acaba validando isso, né? O nosso intuito é que vocês consigam o máximo de pontos possíveis. E a gente sabe também que existem estudantes que têm uma rotina mais corrida, que às vezes não tem tanto tempo para focar nisso, então que é mais difícil conseguir pontos. Então a gente está aí para dar suporte. Eu tenho até um estudante que ele é do Rio de Janeiro, e ele vai pensar em dar aulas de português para os estudantes estrangeiros, aulas online para os estudantes estrangeiros que estão aqui no Brasil, como uma forma dele conseguir pontos, porque ele não tem muito o que fazer assim, para conseguir pontos lá na cidade dele do Rio. Então, sem o menor problema, é só conversar com a gente que a gente viabiliza. Ótimo. Uma pergunta minha aqui, essas atividades sociais, né? Eu moro aqui no Preto, levei o estudante para ir na cachoeira. Como que comprova isso? Manda uma foto, manda o nome do aluno? Como que comprova as atividades sociais? Claro, é foto. Simplesmente mandar uma foto pra gente, a gente não tem nenhuma grande exigência, a gente só quer realmente ver que você está fazendo a atividade, né? Tira uma foto com o estrangeiro, manda pra gente, até porque a gente alimenta as redes sociais com isso, né? Para as outras pessoas verem também, mas é bem tranquilo, as comprovações são bem tranquilas, a gente não é muito burocrático nessa parte. É só tirar uma foto comprovando e tudo certo. Essa autorização aí para os estrangeiros, tá, pessoal? Sim. Sai tirando foto com eles sem Exato. encaminhando, não, tá bom? Bom, depois eu tenho outras perguntas aqui no chat também, passando para a parte aí de benefícios, remuneração, valor, tudo que envolve questões financeiras, né? Tem uma pergunta aqui que foi feita pelo Túlio, da Engenharia de Controle e Automação. Caso eu realize o pagamento da taxa de candidatura após ser pré-selecionado e não seja aceito, eu recebo o reembolso do valor? Acho que você já... Sim. De acordo com o contrato, sim, né? E aí você assina o contrato antes mesmo de comprar a vaga, né? Na verdade, você compra a vaga com a assinatura do contrato. E é um contrato bem tranquilo, tá? É bem tranquilo mesmo. E aí, por exemplo, não passou, a gente busca uma nova vaga para você se você quiser esperar esse processo, tá? Mas é bem tranquilo. Perfeito. Vitória, do curso de Ciências Econômicas. Só de começar a juntar pontos, eu preciso realizar o pagamento ou paga apenas quando aplicar mesmo? A inscrição, para juntar pontos, você precisa se inscrever. Você precisa pagar a taxinha de R$ 55, disponível aí até dia 31. Por quê? Essa taxa ela vai te dar acesso à área restrita do candidato, onde os seus pontos vão ser acumulados, onde eles vão ser calculados. Então, qualquer atividade que você fizer vai ficar se registrado nessa área restrita e, para ter acesso, tem que pagar a taxa de inscrição, os R$ 55 até dia 31, até segunda-feira. Isso. Pergunta do Siquene. Pagando a taxa de inscrição, por quanto tempo a área de inscritos fica disponível para visualização de vagas? Na verdade, a área restrita ela fica disponível até o fim do ano, até o final da temporada. Nós trabalhamos com temporadas, então todo ano nós abrimos uma temporada nova. Então, se inscrevendo agora, a área restrita ela fica disponível até o fim do ano. E aí, uma coisa importante, tá? As hot offers, elas não ficam disponíveis na área restrita, elas ficam disponíveis no site global da IAEST, é iast.org, tá? Então, qualquer pessoa, por exemplo, o Anderson consegue abrir uma página na internet exatamente agora, entrar no site da iast.org e verificar vagas lá do mundo inteiro. Então, para as hot offers, não precisa estar inscrito para visualizar as vagas, tá? Mas as vagas do processo convencional, você, como se inscrevendo esse ano, você consegue visualizar as vagas até fevereiro, né? Que elas vão ser compartilhadas em fevereiro mesmo. Perfeito. A Maria Edilene tinha feito uma pergunta sobre os requisitos linguísticos para a Alemanha, né? Que acho que ela tem conhecimento de alemão, conheço ela, né? Mas aí as vagas da Alemanha, Polônia, são geralmente em inglês ou vão exigir também o conhecimento aí do idioma local? A maioria das vagas elas pedem inglês, claro que tem umas vagas que elas pedem inglês e alemão, inglês e espanhol, mas são poucas. Se você tiver um outro idioma, como por exemplo o alemão, claro, você vai ter mais chances, porque vai ser um diferencial para você. Às vezes tem vagas específicas que pedem inglês e alemão, então nesse caso, se você tiver os dois, fica mais fácil. Mas a maioria das vagas elas pedem inglês. Perfeito. Samuel, do curso de jornalismo, e se eu ainda for estudante ao me candidatar, mas me formar antes de começar o estágio? Então ele é estudante agora, vai terminar o curso em dezembro, para a vaga para o ano que vem. Como fica? Isso é algo muito importante, depende de cada vaga, tá? Porque a legislação de estágio, ela muda de país para país. Então, vou dar um exemplo. Na Alemanha, o candidato ele precisa ter vínculo universitário até o fim do estágio, tá? Isso é comprovado com um documento da universidade. Então, existe um documento da Alemanha, por exemplo, a UFOP, né, o coordenador, enfim,
alguém específico aí vai assinar comprovando que você vai ter vínculo até o fim do estágio. Existem outros países, como por exemplo a Áustria, em que você pode aplicar tendo o vínculo, e você pode realizar o estágio como um recém-formado. Tá? Existem países que nem pedem vínculo ou que aceitam recém-formados. Então, depende de cada vaga. E aí, a gente dá orientação sobre a vaga na hora de aplicar mesmo. Antes de você selecionar as vagas do processo convencional, suas vagas de interesse, a gente faz uma reunião, uma meeting, para orientar sobre como escolher a melhor vaga, o que cada informação significa, etc. Perfeito. Então, fica de olho aí se a vaga permite recém-formados, né? Depois eu volto a outras perguntas no chat. Tem perguntas aqui que envolvem áreas, né, que estão aplicáveis, cursos, né? Então, a Larissa perguntou se tem vagas na área de comunicação, jornalismo. No começo da apresentação, você falou um pouco disso, né? E emendando aqui numa outra pergunta também, estudante... Opa, desculpa. Não, da área de comunicação. Will. Vamos lá. Comunicação e jornalismo aparecem algumas vagas, mas aí a gente percebe que estudantes dessa área acabam aplicando para vagas de business, de marketing, alguma coisa assim, porque existem matérias muito parecidas entre um curso e outro, tá? Então, como não tem muita vaga voltada para jornalismo, aparece, mas não são muitas, a gente sempre fala, fica de olho em áreas correlatas. E aí, essa é outra dica que eu dou, né? Você pode aplicar para a sua área de formação ou para áreas correlatas. Um exemplo. Engenharia elétrica e engenharia mecânica têm uma grade curricular muito parecida. Então, eles podem aplicar um para as vagas do outro. E assim, essa é a dica que eu dou, assim, fica atento a áreas parecidas. Pergunta da Lívia, ela é do curso de Direito, e ela quer saber, estudante de Direito só pode aplicar para a área de Business? Olha, é aquilo que acho que ela poderia aplicar. Por exemplo, se surgir alguma vaga de educação, de letras, talvez de jornalismo, talvez, dependendo das atividades, ela consiga aplicar também. Mas eu acredito, atualmente eu já tive estudante de Direito que aplicou para a vaga de Business, tá? Nós não temos vagas especificamente de Direito e de Medicina, mas se ela quiser aplicar para uma vaga que ela acha que ela tem o conhecimento necessário, que ela consegue fazer as atividades, não tem problema. Perfeito. A pergunta do Gleice era justamente áreas da saúde como medicina. O aluno de medicina consegue vaga em algum outro tipo de vaga, Will? Talvez na área de química, talvez surja alguma coisa. Existem algumas vagas que elas pedem biomedicina, alguma coisa assim. Então, eu não sou um expert nisso, então precisa ficar atento aí às vagas, principalmente nas hot offers, e aí que talvez ele possa aplicar. Mas vaga especificamente de medicina não acontece. Perfeito. E vaga específica também, pergunta da Larissa, que é do curso de Letras Português, para a licenciatura em língua portuguesa ou na área da educação, de uma forma geral. Às vezes aparecem vagas na área de educação, não tem nada especificamente para a licenciatura, mas eu tenho certeza que a sua grade curricular de letras, você consegue se candidatar para uma vaga de business, para uma vaga de marketing, para uma vaga de jornalismo, por exemplo, né? Existe a possibilidade. Perfeito. Então, engloba um pouquinho a pergunta que foi feita pela Evelyn também, né? Na área educacional. Uma pergunta que foi feita agora para áreas de letras, acredito que tenha sido respondido também. Bom, uma pergunta que não foi feita, que não sei se a pessoa está aqui, que é o Lucas, né? Gerente de controle de automação. Vocês auxiliam em programas de pós-graduação no exterior? Programas... Não, você como estudante de pós, você pode participar do nosso programa sem o menor problema, mas nós não promovemos a parte acadêmica, só a parte prática. Então, nós não temos como te dar suporte com uma pós-graduação, apenas com a experiência profissional mesmo. Perfeito. No tema proficiência e idiomas, você já respondeu um pouco sobre isso, e uma pergunta que apareceu no chat, não me recordo o nome da pessoa agora, que eu também ia fazer, é sobre esse teste online de 50 minutos que você mencionou. Vocês querem, eu posso pegar o link aqui e mandar no chat, se vocês quiserem. Perfeito, pode ser. É um teste super legal, tem duração de 50 minutos, tem um de 15, tem outro de 50. A gente pede para fazer o teste de 50 minutos. Ele é gratuito e o certificado que eles dão é muito bacana, então você pode usar na aplicação para o IAESH, sem o menor problema. Mas qualquer certificado que você tenha é tranquilo. E aí esse link que eu mandei, ele é só para o inglês, tá? Então para espanhol eu não conheço nenhum, mas eu acredito que na internet tem. Perfeito, perfeito. Agora pergunta sobre temas, assuntos diversos, né? O Samuel, do jornalismo, perguntou, queria saber se existe possibilidade de efetivação no emprego, né? Após o período de estágio. Existem casos de estagiários que foram contratados e ficaram no país?
Existem sim. Claro que numa universidade é mais difícil. Recentemente eu tive um estudante, inclusive a gente fez um post lá no Instagram dele, no nosso Instagram sobre ele, que ele foi para os Emirados Árabes fazer um estágio numa universidade. Eu sei que ele ficou por lá e atualmente ele é contratado da universidade. Eles contrataram ele, eu achei isso sensacional. Então, em universidades isso é mais difícil de acontecer, em empresas é mais tranquilo. Então, por exemplo, umas semanas atrás eu também fiz uma live com uma estudante que está na Espanha, ela é uma estudante de arquitetura, e ela tem um conhecimento que lá eles não estão preparados para isso, né? Então, muito provável, ela vai ser contratada assim, ela volta para o Brasil para finalizar a graduação, né? Porque ela precisa estar formada, e depois eles contratam ela. Pelo que eu andei sondando com ela, vai acontecer isso. Então, existe a possibilidade, tá? E existe a possibilidade também, é claro, do candidato ir para lá, pesquisar oportunidade de trabalho, aplicar para alguma coisa, enfim, existe. Perfeito. Pergunta do Matheus, da Engenharia Civil. O estudante vai apenas para trabalhar no estágio ou também é necessário estudar alguma disciplina na universidade? Você bem que respondeu um pouco também, né? Isso, exato. Não precisa estudar nada, é só a parte prática mesmo. Mas se você quiser, para os alunos estrangeiros que vêm para a UFOP, a gente oferece para eles o curso de português como língua estrangeira. Isso. Eles se matriculam nisso, né? Então, assim, a princípio é profissional experiência, né? Outras possibilidades de estudo aí podem ser consequência. Sérgio, do curso de pedagogia, perguntando se tem pré-requisito quanto ao limite de idade. Tem sim, tá? O que acontece? Alguns países eles têm isso como legislação, como por exemplo, Polônia, você pode realizar o estágio até 26 anos. Suíça, você pode realizar o estágio até 30 anos. Nos outros países, eu não sei. Por exemplo, eu tenho um estudante de 38 anos que ele fez estágio na Eslováquia e em Portugal. Atualmente ele está com 38 anos. Ele finalizou o estágio em Portugal, acho que no início desse ano, tá? Mas isso vai ser especificamente de cada país. Eu já mandei estudante de 32 anos para a Dinamarca, por exemplo, tá? Então a gente acaba descobrindo isso só quando aplica. Eu confesso que eu não recomendo um estudante com mais de 40 anos a aplicar para o estágio, porque vai ser muito difícil ele conseguir ser aceito. Mas até 38 eu já mandei. Perfeito, perfeito. Bom, uma pergunta minha. Portugal também vai exigir o inglês? Pode ser que eles exijam, pode ser que a vaga queira, pode ser que as atividades da vaga exijam que o candidato tenha inglês, pode ser que sim, tá bom? E aí eu também falo que Portugal não é um país que tem muita vaga. Por quê? Na IAEST é realmente uma troca. E aí o que acontece? Os estudantes portugueses, eles não querem vir para o Brasil para praticar português, né? Acaba não fazendo muito sentido. Para os brasileiros isso vale a pena porque a gente quer conhecer a Europa, quer ir para Portugal, etc. Mas para os portugueses acaba não valendo muito a pena. Então, Brasil e Portugal, nós mandamos pouquíssimos estudantes para lá, tá? Então, é um país que não tem muita vaga para o Brasil. Perfeito, perfeito. Pergunta do Vitor, faz arquitetura. Possuo inscrição no programa no meu curso atual de arquitetura, mas estou mudando de curso de graduação. Permanece na UFOP, mas muda de curso. Eu preciso me inscrever novamente e começar a reunir pontos do zero ou consigo só alterar o curso dele aí no registro? Claro, é só alterar. Só alterar. Entra lá na sua área restrita, lá embaixo no menu tem cadastro geral, se não me engano, é o nome do item. E lá você consegue alterar. Se você tiver algum problema com essa alteração, manda um e-mail pra gente, para esse e-mail, atendimento@bip.org.br, que está na tela, que eu faço a alteração para você, sem o menor problema. Perfeito, então mantém os pontos. Pergunta da Lívia, do curso de Direito. Já tinha me inscrito, porém não paguei na época. Posso participar da promoção mesmo assim? Pode, sem o menor problema. Pode sim. Só mandar o comprovante para a gente por e-mail, e aí a gente libera o acesso, e aí o seu cadastro é o mesmo, né? Só precisa ficar de olho aí no e-mail que você registrou lá. Perfeito. Ian, quer me ajudar para o pessoal descansar um pouco da minha voz também? Quer fazer algumas perguntas aí do chat? Ou enquanto o Ian se prepara ali, não sei se... Vou fazer a próxima pergunta aqui do chat. Pessoal, alguma do chat que eu não tenha visto aí, ou que não foi contemplado, quem quiser levantar a mão aí e fazer a pergunta com eu? Ana Clara. A minha internet deu uma caída, se você puder repetir. Sem problema, eu passei, o próprio pessoal vai falar um pouquinho aqui, tá. Bom que a gente escuta as vozes diferentes. Ana Clara. Oi, tudo bem? Eu acabei pagando pela inscrição hoje de manhã, eu não estava sabendo dessa promoção. Teria como, talvez, refazer ou não sei. Ana, qual foi a forma de pagamento? Cartão de crédito ou Pix? Foi no crédito. Aí é um pouquinho mais complicado, por quê? O seu pagamento no cartão de crédito, ele é para o PagSeguro. Então, para você solicitar o reembolso, você tem que solicitar um reembolso para o PagSeguro, porque eles só fazem a transferência para a gente uma vez por mês, né, de todo mundo que se inscreve através do cartão de crédito. Então, não é nem com a gente, é com o PagSeguro. Se você quiser solicitar o reembolso para o PagSeguro e fazer o pagamento via Pix promocional, sem o menor problema, tá bom? Então tá bom, obrigada. Mas é possível eu receber o reembolso, né?
Pelo PagSeguro, sim. Então tá bom. Segundo a lei do consumidor, você tem até 7 dias para fazer essa desistência. Então, até onde eu sei, sim. Ok, muito obrigada. Imagina. Perfeito. Lívia, você quer fazer a pergunta? Fala o seu curso também. De direito, né? Oi, sim, meu curso é de Direito. Eu gostaria de saber, porque eu já fiz a inscrição antes, e você falou que cada ano parece que tem que pagar a taxa. Como eu pretendo pagar hoje, no ano que vem, a partir de hoje que conta, ou a partir da minha inscrição que eu já tinha feito? Eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas, por exemplo, se você fez uma inscrição esse ano e não fez o pagamento, certo? Certo. Perfeito. Então, a única coisa que você vai fazer é fazer o pagamento, mandar o comprovante pra gente, e aquele cadastro que você fez, eu vou liberar o acesso. Entendi. Aí no próximo ano, tipo assim, quando der um ano dessa data, eu tenho que pagar novamente a taxa. Isso, exato. Só que, por exemplo, ex-inscritos recebem 50% de desconto. Então, ano que vem, a taxa de inscrição atualmente ela é 110. O ano que vem, se você quiser participar de novo, só se você quiser participar de novo, você paga novamente a taxa de inscrição R$55. Mas aí a taxa eu teria que pagar no momento que eu já tinha feito a inscrição ou no momento que eu paguei? No caso, se eu for pagar hoje, conta um ano a partir de hoje. Ah, não. Ela realmente, por exemplo, em fevereiro, a gente publica as vagas para os inscritos desse ano, né? Em março abre uma nova temporada. Então, a sua participação, ela vai se inscrevendo hoje, ela vai ser válida até fevereiro do ano que vem, assim, até o finalzinho de fevereiro. Então, se eu entendi, né? É por temporada. Ou seja, por temporada. Independentemente do momento em que você se inscrever, ela vale para a temporada 2023, que termina em fevereiro de 2024, com as vagas. Né? Exato, exatamente. Perfeito. Entendi, obrigada. Imagina. Por nada. Uma pergunta do Paulo aqui, aí eu passo para a Ana. Paulo perguntou se esses 500 pontos expiram depois de algum tempo. Ou eles permanecem? Permanecem. Os pontos eles só vão expirar se você realizar o estágio através do processo convencional, tá? Se você não realizar o estágio através do processo convencional, seus pontos eles ficam lá no sistema, tá? Inclusive, como eu disse, tem estudantes que às vezes eles estão no início da graduação, por exemplo, né, e eles já têm a certeza que querem participar do programa. Eles vão se inscrevendo de um ano para o outro, porque aí os pontos eles vão acumulando. Perfeito. E 500 pontos, pessoal, ó, aproveitem isso aí, viu? Ana Clara. Eu esqueci de refazer uma pergunta. Claro. Eu sou uma estudante de turismo, mas eu poderia, por exemplo, me candidatar para, sei lá, economia ou marketing? Olha, você pode. Eu também sou estudante de turismo, nós não temos muitas vagas de turismo, elas aparecem de vez em quando. Então, sim, se você olhar as atividades da vaga, se você tiver os requisitos, sim, eu sempre recomendo, sempre falo para o estudante, tenta aplicar. Por que eu falo tenta aplicar? Porque às vezes o empregador, ele gosta do seu perfil. Mesmo você não sendo daquela área específica, ele gosta do seu perfil ou de alguma experiência profissional que você tenha tido. Então, vale a pena, sim, aplicar. Ok, obrigada. Perfeito. Lívia, você tem outra pergunta ou esqueceu de baixar a mão? Tinha me esquecido. Não tem problemas. Bom, pessoal, das perguntas que eu tinha separado aqui, posso ter perdido alguma, mas eu já fiz todas. E tem mais alguém que quer levantar a mão para fazer uma outra pergunta? Erilene? Olá, boa tarde a todos e a todas, todos. E eu queria só acrescentar, no ato da inscrição, eu percebi que não tem o curso de letras, né? Pede lá a universidade, o curso e tal. E nessa condição, a gente se inscreve em qual curso? Em outros? Como que fica? Isso, você marca lá como outros, e aí eu posso pedir para o meu pessoal de TI cadastrar. Eu sei que vão surgindo vários cursos e eu tenho que ficar solicitando para eles cadastrarem. Então, marca lá outros e na hora de mandar o comprovante para a gente, coloca essa observação no e-mail que eu falo para o meu pessoal de TI cadastrar e eu altero no seu cadastro também. Porque me senti discriminada. Eu entendo. Queria também aproveitar e perguntar, como que vocês sabem que o 55 já é automaticamente do pessoal da UFOP? E aí tem que mandar o e-mail para a gente falando. Mas assim, quando você faz o seu cadastro, eu pego o seu e-mail, jogo lá no sistema e lá você marca, né, qual é a sua universidade. Então eu vejo quem é da UFOP. Perfeito. Dúvidas tiradas. Obrigada. Obrigado, Erilene. Erilene, nossa bolsista de tradução também. Muito bem. Ótimo. Bom, acredito que não tenhamos mais nenhuma pergunta. Matheus, fique à vontade. Eu posso acessar a gravação dessa chamada depois? Se sim, como eu faço isso? Isso, a gravação vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube. Então, como já está no final só jogar DRI UFOP
né? Diretoria de Relações Internacionais da UFOP. Você vai achar lá, Matheus, vai ser disponibilizado provavelmente na segunda-feira, né? Porque o Meet demora um tempo para disponibilizar a gravação e já são quase 5 horas da tarde. Então, segunda-feira, Pedro, nosso bolsista de TI, que está acompanhando aqui também, vai colocar no canal da DRI. DRI, UFOP, você acha lá no YouTube, tá bom? Assim, muito obrigado. Por nada. Siquene. Oi, pessoal, boa tarde. Uma pergunta bem rápida. Eu sou recém-formado em economia pela UFOP. Por quanto tempo a BIP e a AES considera o prazo para um recém-formado participar do programa? Até um ano, né, após a formação, você é considerado recém-formado. Inclusive, tem várias vagas que elas vão estar lá, recent graduated. Então, se você estiver nesse período, você pode aplicar. Beleza, obrigado. Ótimo, muito bem. Então dá tempo ainda, Siquene. Muito bem. Ok. Bom, eu acredito, eu já fiz todas as minhas perguntas também, né? Então, não tem mais ninguém com a mão levantada. Então, Vitor, pode perguntar, pessoal. Vamos lá, Vitor. Oi, boa tarde. É só fazendo uma complementação para a pergunta que eu tinha feito, que eu fiquei com um pouquinho de dúvida quando entrei aqui no site da AES. Por exemplo, como eu estou mudando de curso de graduação dentro da UFOP, eu ainda não sei exatamente se o meu e-mail institucional vai ser alterado também, que é o e-mail que eu usei para... Não é não? Não. Ah, tá. É porque eu estava vendo, eu preciso aparentemente fazer a inscrição nova para eu conseguir mudar os dados da minha inscrição, né? Tipo assim, o curso que eu faço, essas coisas. Manda um e-mail para a gente, manda para o atendimento, coloca seu nome completo, né? Porque não sei qual é o e-mail que está registrado lá, mas se você tiver cadastrado seu nome completo, me fala qual é o novo curso e eu faço a alteração. Beleza, obrigado. Bom. Ótimo. Matheus. Então, se eu pegar essa inscrição de R$55, eu ainda não tenho dinheiro para essa mais cara de 2.750 pelo processo convencional. Mas só com essa inscrição de R$55 eu já consigo acumular pontos? Consegue. Essa taxa de R$55 é justamente para isso, para você ter acesso ao sistema para juntar pontos. Aquela taxa de 2.750 é a taxa de compra de vaga. Você só vai comprar essa vaga quando você for sorteado com uma vaga através do processo convencional ou se você for aprovado numa hot offer. Ou seja, ele paga isso a partir de fevereiro do ano que vem? Isso, exato. E aí tem parcelamento, tá? No convencional. Podem ficar tranquilos porque tem parcelamento. Existe parcelamento no cartão de crédito e existe um parcelamento que a gente também faz via Pix, via depósito. Isso. Então, pessoal, tem uma taxa aí pequena para você ter acesso ao sistema e às vagas na modalidade convencional, né? Isso. Vocês vão pagar depois que tiver a vaga assegurada, digamos assim, lá em fevereiro. Então, dá tempo de juntar uma grana também. Bom, perguntas? Acho que não. Bom, então eu queria agradecer o Will mais uma vez aí pela parceria. É sempre, igual eu falei, toda vez eu aprendo alguma coisa nova. Temos vários alunos aí, quero ver o nome de todo mundo sendo informado aí pela BIP pra gente, de que vai fazer aí até experiência profissional. Não deixem de avaliar a situação de vocês no curso, tá? Porque essa experiência profissional não é mobilidade acadêmica a princípio pelas regras da UFOP, né? A mobilidade acadêmica é quando você sai para estudar, passa no edital da DRI. Então, estudem qual que é a situação de vocês. A vaga é de 1 ano, de 6 meses, de 2 meses. Então, é importante estudar com bastante carinho aí a situação acadêmica de vocês. Qualquer dúvida, procure a gente aqui na DRI. Queria agradecer muito a equipe. E Will, muito obrigado. Se tiver alguma mensagem final, alguma fala final, fique à vontade. Claro. Queria muito agradecer ao POP, agradecer o suporte de vocês sempre. Sempre avisar para os estudantes, não fiquem com dúvidas. Vocês podem chamar a gente no WhatsApp, enfim. Até segunda-feira eu respondo, eu prometo. Curtam as nossas redes sociais, porque ela tem depoimentos de estudantes, então vocês conseguem ver um pouquinho do depoimento do próprio estudante, o que é super valioso para a gente. E eu estou completamente à disposição, tá bom? Super obrigado. Perfeito. E só mais um recadinho aí para o pessoal, né, que quer juntar pontos, somar pontos, nós temos vários alunos estrangeiros, não só pelo programa IAEST, como outros programas também. Nós temos aí um calendário cultural, né? Você quer juntar pontos, né? Vamos lá no Pico de Itacolomi, você quer participar da atividade. Manda um e-mail para a gente, quem tiver interesse, né, em participar dessas atividades, que você vai se registrar, né, tendo vaga, né, você vai se registrar, vai poder ir, tirar foto, conversar com todo mundo e somar esses pontos. Só mandar um e-mail para international@ufop.edu.br. A gente pede para mandar um e-mail com currículo, só para a gente ter uma ideia que idioma que você sabe, qual curso que você é, né? Então, um currículo só se apresentando. E, quero participar das atividades do Welcome com os estrangeiros. Aí, as nossas bolsistas do projeto Welcome vão incluir vocês nos convites e, se possível, vocês participam também, tá bom?
Perfeito. Então, pessoal, muito obrigado. Qualquer dúvida, international@ufop.edu.br ou, se é sobre o programa, atendimento@bip.org.br. Bom restinho de sexta-feira, bom final de semana a todos e se inscrevam. Até mais, gente. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Ian, pode encerrar a gravação, por favor? Você.